Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 18 de agosto de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão no sistema do EPAT. Muito bem, então vamos iniciar os processos em que a sustentação oral e o patrão está presente. Então, iniciando o processo de Lojas Colombos S.A., Comércio de Utilidades Domésticas, Recurso Ordinário e de minha relatoria. Então, o momento que eu vou registrar a presença do patrono. Muito bem, é um recurso ordinário. São 3 apurações fiscais. Acreditar-se devidamente ICMS por emitir escritório de registro de entradas em hipótese não previstas de ação, as notas fiscais de entrada nos tais e quais. As referidas notas fiscais de entrada foram emitidas pelo contribuinte com CFP 1603, tendo como natureza da operação ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. Entretanto, não se trata efetivamente de nenhuma das hipóteses previstas pela legislação de ressarcimento de ICMS. Segunda acusação, acreditar-se devidamente ICMS por ter lançado no campo outros créditos das dias dos meses de janeiro, março, maio e junho de 2010, valores a título de ressarcimento de substituição tributária por estabelecimento de contribuinte substituído, sem que tenha cumprido o que consta previamente estabelecido pela portaria CAT 1799, tendo visto que o contribuinte apresentou arquivos magnéticos previstos nos artigos 4º e 13º, fora dos padrões estabelecidos pela portaria. Terceira acusação fiscal, acreditar-se devidamente ICS, por ter lançado no campo outros créditos do livre de apuração de ICMS e da GIA desse período, valor a título de outros créditos para ajuste de apuração de ICMS e artigo 70 do regulamento, em hipótese não prevista pela legislação. O contribuinte foi notificado em informar a origem desse lançamento e nos declarou por escrito se tratar de transferência salvo credor da empresa Lojas Bernasconi Limitada, que foi incorporada pela Lojas Colombo S.A. A colênia 10ª Câmara Julgadora decidiu anular a decisão de forasteiros de quais, em razão de a decisão recuída nada fala sobre o laudo efetuou análise, itens 65 seguintes, em poucas linhas de cada uma dos 3 itens, notadamente contra o item 3, onde efetivamente ocorreu o crédito para aquisição de outro estabelecimento. Foi proferida a nova decisão de primeira instância. A colênia 11ª Câmara Julgadora decidiu anular novamente a decisão de primeira instância, em razão de persistir o vício de fundamentação. Em nova decisão de primeira instância, foi julgado procedente a acusação. Inconformado a decisão de primeira instância, a autuado interpôs recurso ordinário, apresentando seguintes alegações. O conteúdo é idêntico ao que constava nas 2 decisões anteriores, contra o item 1, do AIN, erro do recolhimento dos valores relativos ao prazo subsequente realizado dentro do Estado de São Paulo. Quanto ao item 2 do AIN, inexistência de qualquer infração cometida. Quanto ao item 3 do AIN, improcedente e infração contestada da parte do estabelecimento Lojas Colombos no Estado de São Paulo. Por fim, requer a integral desconstituição do crédito do auto-infração. A doutrinação fiscal manifestou-se por não poder justificar. A progresso da sustentação oral. Então, doutor Rafael, pode ficar à vontade para realizar a sustentação oral, só que já vou antecipar meu voto, talvez para focar mais a vossa sustentação oral. Hoje eu não vou estar analisando o mérito. Eu estou apenas analisando a alegação de nulidade da decisão anterior. Doutor Rafael? Senhor presidente, em nome de quem eu saúdo todos os demais integrantes dessa Câmara de Julgamento. Na verdade, senhor presidente, nós estamos aqui, eu até esperava que houvesse uma
uma manifestação nesse sentido, que diz respeito à questão da nulidade, porque nós estamos diante de um processo que é absolutamente sui generis. Tá? E não falo aqui também do mérito, falo de todas as circunstâncias que permeiam esse caso. Tá? Nós já estamos no terceiro recurso, tá? e, 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 e notamos uma dificuldade, tá? Especialmente da autoridade autuante e da autoridade julgadora de primeira instância, em apreciar, na verdade, atenderem os comandos que são emanados deste tribunal para que haja uma apreciação efetiva daquilo que vem se postulando ao longo desse processo, que é o reconhecimento do direito à empresa, o direito da empresa ao lançamento desses créditos e, consequentemente, a desconstituição do crédito tributário. Né? Nós temos aqui uma autuação que envolve 3 pontos específicos, né? Recuperação de pagamento de créditos decorrentes de pagamentos indevidos que foram realizados pela empresa, retenções indevidas, na verdade, de ICMS, substituição tributária, e aí questão envolvendo erro de cálculo, efetivamente, ressarcimento de ICMS-ST por operações não realizadas e que supostamente a empresa não teria atendido às exigências da portaria CAT quando da apresentação de sua documentação, e uma transferência de saldo credor por força de incorporação, quando da aquisição de uma outra pessoa jurídica dentro do Estado de São Paulo. Tudo isso, todas as alegações que são trazidas pela autuada e hora recorrente, calcadas em farta documentação, e documentação essa que em momento algum foi analisada. Né? A única análise de mérito que nós tivemos nesse processo, quando, após ele ter chegado ao tribunal, de novo, 3 recursos, essa deve ser a 5ª sessão de julgamento que eu participo, o único voto de mérito foi um voto proferido em um desses julgamentos em que se reconhecia, sim, o direito da empresa, né? Quando um dos julgadores entendeu que havia a possibilidade de fazer essa análise dentro do tribunal. Mas, se nós estamos falando apenas e tão somente nesse caso de nulidade, né, o temor, e aqui a empresa já expõe isso, né, é que, novamente, nós não tenhamos uma análise efetiva, né, caso a decisão proferida venha a ser cassada novamente, né, que não haja uma decisão efetiva, que não seja feita a análise da tese da empresa, que a autoridade autuante não preste as informações necessárias e não analise a documentação que foi apresentada, enfim, e que nós fiquemos aqui num processo que anda em looping praticamente e que nós não conseguimos ter uma decisão final. Então, já que Vossa Senhoria afirmou que não vai fazer nenhuma apreciação de mérito nesse momento, eu também vou deixar de fazer a minha sustentação com relação a esse aspecto, e caso se evolua para alguma questão envolvendo mérito, eu peço vênia para que possa apresentar as razões da empresa, né, novamente, e aí sim fazer a sustentação com relação a essa parte. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Rafael. Só um momento aqui que eu tive um pequeno erro de digitação. Vou fazer a correção. Muito bem, vou passar meu voto. Alega recorrente que o conteúdo da decisão recorrida é idêntico ao que constava nas 2 decisões anteriores e que foram anuladas. Analisando a decisão recorrida, verifica que houve alteração dos seguintes tópicos grifados constantes na decisão recorrida. Então, eu transcrevi aqui o trecho da decisão recorrida, grifando no que houve alteração da decisão anteriormente anulada. Então, é um trecho um pouco longo. E analisando esse trecho, eu digo o seguinte: entendo que a decisão recorrida ainda padece de parcial nulidade. No item 1 do AIM, a autuada alega que recebeu mercadorias de estabelecimentos de outros estados,
e não tentado para a existência de dispositivos normativos que determinavam a redução de base de cálculo e a aplicação de alíquotas inferiores do que as efetivamente utilizadas para se chegar ao valor do ICMS devido ao Estado de São Paulo. Ou seja, tais documentos não foram emitidos pela autuada. As folhas 49, em resposta à notificação, a autuada presta informação no mesmo sentido, como consta da decisão recorrida em seu tópico 56. Então, aqui, há um engano da decisão recorrida, porque no tocante ao item 1, então, quem emitiu as notas fiscais foram o estabelecimento do outro Estado. Né? E o que consta da decisão recorrida, ele fala que quem teria emitido as notas fiscais é a própria recorrente. Tá? Eu acho que é um engano, mas gera confusão. Gera confusão. Assim, vou continuar meu voto. Assim, o item 2, segundo a qual trataria de restituição do imposto em cuida maior. No tópico 59 da edição recorrida, que está aqui transcrito no meu voto, a confusão entre os itens 1 e 2 do AEM, porque este item 2 trata de ressarcimento do imposto retido. O arquivo magnético por TK 1799 refere-se exclusivamente ao item 2 do AEM, não havendo qualquer referência contra o item 1 do AEM. No entanto, a edição recorrida utiliza-se dos dizeres da fiscalização atuante referente ao item 1 do AEM, para afirmar inconsistência do arquivo entregue, ou seja, o fundamento resta sem nexo, o que prejudica as razões decididas, no sentido de que, abre aspas, apesar dos documentos apresentados juntamente com a defesa pelos tais e quais, não foi possível aferir a correção dos valores lançados pelo autor. Nesse documento de folha 211 a 15.776, encontra-se o laudo apresentado pelo autuado, que, como observado pela folha 10ª como julgadora, a adição recolhida nada fala sobre o laudo. Assim, em face das incoerências da adição recolhida, que prejudicam a compreensão das razões decididas, e em decorrência não é possível considerar que os documentos juntados pelo defeito foram efetivamente apreciados, entendo que os autos devam retornar para uma instância para nova decisão contra os itens 1 e 2 do AEM. Então, em conclusão, meu voto pelo exposto que os autos retornem à primeira instância para complemento julgado como assim exposto. Então, em suma, estou retornando os autos para a primeira instância com a apreciação dos itens 1 e 2 do AEM. Então, é assim que eu voto. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou registrar meu voto. Eu vou reencerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Um segundo só que deu uma travadinha aqui no meu Internet Explorer. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o Dr. Rafael, os autos vão retornar à primeira instância para nova apreciação dos itens 1 e 2 do voto de infração. Agradeço a presença do doutor. Bom dia, bom trabalho, senhores. Obrigada, bom dia. Passar para o próximo processo. Companhia Energética São José, é um pedido de retificação julgado. Relator do Dr. Paulo Maceta, não há protesto de sustentação oral. Eu vou só... Bem, eu vou ler o meu voto. Tem duas coisinhas para ajustar, mas eu ajusto ao final. Eu vou pular o relatório, acho que não tem nada de muito importante.
Enfim, a autuada aponta em seu pedido de retificação de julgado que haveriam 3 supostos erros de fato. O primeiro suposto erro de fato seria o fato da decisão ter entendido que não ficou comprovada a veracidade das informações quanto ao destinatário das mercadorias. É certo que a decisão manifestou-se quanto a esse item, porém em sentido oposto ao que entende a autuada. E aqui eu transcrevo um trecho que eu grifo que está bem claro que teve entendimento contrário tão somente. O segundo suposto erro de fato reside no fato da decisão entender que não poderia ocorrer a redução ou relevação da multa de acordo com o artigo 527-A do RICM São Paulo. Nesse ponto, a decisão atacada também se pronunciou sobre essa temática, entendendo não aplicável a benesse do artigo 527. Assim, para os 2 primeiros supostos erros de fato, informados pela autuada, versam exclusivamente sobre divergências jurídicas sobre o quanto decidido no acórdão. Porém, o erro de fato ocorre quando no julgado se considera existente um elemento inexistente ou como inexistente um elemento existente. Não é o que ocorre na decisão recorrida para os 2 primeiros supostos erros de fato. Assim, o STJ já se manifestou no sentido de que se um tema foi discutido no processo ou se houve falta de análise do tema, não ocorre erro de fato. Dessa forma, entendo que os 2 primeiros itens apontados pela autuada não se consubstanciam em erros de fato. Por fim, o terceiro erro de fato reside na divergência entre a ementa da decisão e a decisão em si. Nesse caso, entendo ocorrer o erro de fato. A ementa aduz que os juros deveriam ser limitados ao patamar da taxa Selic. Já a decisão vai incidir do contrário. Então, a ementa fala os juros devem ser limitados ao patamar da taxa Selic, e a decisão fala em relação à aplicação da taxa Selic, deixe de acolher o pleito da recorrente. Resta claro que na ementa houve lapso do ilustre juiz relator. Todavia, para a correta análise da alegação da autuada de limitação dos juros da taxa Selic, temos que ter em conta que houve alteração da súmula 10, a qual passou a ter a seguinte redação. Eu transcrevo aqui a súmula 10. Assim, de acordo com o artigo 52 da 13457, as súmulas têm a partir de sua publicação caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do TIT. O fato é que tal alteração da súmula deve ser considerada nessa decisão para alterar a decisão sobre o recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento para limitar os juros da taxa Selic. Ante o exposto, conheço do pedido de retificação de julgado e a ele dou provimento, restando que conheço e nego provimento ao recurso de ofício e conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário somente para limitar os juros da taxa Selic. É assim que eu voto. Eu vou só fazer as correções. Doutor Paulo, só para constar, eu também atravessei, como na semana passada, uma pequena petição, só para realmente para que ficasse constando que a representação também apontava essa questão de limitação dos juros da súmula 10, para que ele não ficasse sem um pedido específico, né? Então, como da semana passada, só nesse sentido mesmo, não tem nada demais, dois parágrafos mesmo para limitação, nesse sentido do voto mesmo. Tá, eu vou fazer colocar um parágrafo aqui sobre isso, então. Se me derem um minutinho. Eu sei que vocês estão sempre colocando a petição. Justo. Mas, nesse caso, como tratava disso, eu nem me atentei. Normalmente, como era o PRJ, ele não tinha essa questão muito mas que ia influenciar de qualquer forma pelo Júlio Selic, com qual não seja o melhor momento processual, etc., a gente acabou fazendo esse cuidado aí, vamos dizer, para que não ficasse uma decisão sem pedido, né? Você sabe as folhas, Tabir? Só um segundo. Se consigo. Começa que é 428. Deixa eu ver se é 29 também, ou só 428. Acho que só 428. Só 428. Conforme já exposto, o presente processo tem origem na defesa apresentada, em razão da jurisprudência firmada do Poder Judiciário, incorporada pela súmula 10. Ressalta-se que a súmula
caráter vinculante, disposto, defesa do interesse da fazenda, limitar a taxa Selic. Esse é o teor aqui do coisa. Mas é uma folha só, 428. Uhum. Eu coloquei um parágrafo aqui, que eu coloquei ressaltes que houve pedido da dota representação fiscal, folha 428, para aplicação da nova redação da súmula 10, o que evitaria qualquer alegação de decisão extrapetita. Maravilha. Só coloquei no final para não precisar renumerar muito minha decisão. Só um segundo. Pronto, já registrei meu voto. Estava só conferindo o que eu dava provimento ou não aqui. Mas eu conheço e dou provimento ao pedido de retificação de julgado para alterar o recurso ordinário para parcial provimento e continuar não provendo o recurso de ofício. Só uma pergunta, doutor Rafael. O pedido de retificação de julgado apontou 3 erros de fato, correto? Isso. 2 deles não tinha, não é? 2 deles não tinham. Então não seria parcialmente conhecido o pedido de retificação de julgado? Eu acho que ele conhece, né? Ele conhece. Não, é que assim, ele né? nega, né? Majoritariamente, quando não tem erro de fato, eu, pelo menos, né, acabo botando como não conhecido. Não conhecimento. Uhum. Eu acho que a gente até conversou disso aqui, Inácio. Se você liberar, eu altero isso, coloco parcial provimento. Eu não Parcial sei, conhecimento. é que eu acredito que a maior parte julgue desse jeito, né? Quando não há erro de fato, acaba julgando não conhecido. Não conhecido. Né? Entendi. Eu acho que a maioria, pelo menos na Câmara Superior também, a maior parte julga dessa forma, né? Então, nesse caso, então se é parcialmente conhecido, e aí parcialmente provido. Se você puder liberar, eu reedito isso. Tá, Rapidinho. eu vou habilitar a edição do voto do relator. Eu consigo já. Pronto. Eu mudei o final do meu voto, né? O dispositivo ficou, então, ante exposto, conheço parcialmente o pedido de retificação em julgado em relação ao terceiro erro de fato apontado pelo autuado, e a ele dou parcial provimento. Restando que conheço, nego provimento ao recurso de ofício, conheço, dou parcial provimento ao RO. Bem, então, o processo está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar uma hora de presença. Vou iniciar a votação.
encerrada a votação, então pedir retificação de julgado de Companhia Energética São José por parcialmente conhecido e parcialmente público. Bem, então, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 18 de agosto de 2022. Agradeço a presença de todos. Pedir a Oswaldo encerrar a gravação.